Bom, vamos agora fazer um resumo aqui sobre a Revolução Francesa, né, que é uma das revoluções mais importantes da história da humanidade, né, uma das chamadas revoluções burguesas, que marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, a Revolução Francesa entre 1789 e 1799. E antes de qualquer outra coisa, é importante a gente apresentar aí um cenário, né, de antecedentes, né, para poder entender por que aconteceu a Revolução e de onde vem aquele movimento. Né? Vamos então tentar entender o que era a França, o que era a Europa no final do século XVIII, né, no final da Idade Moderna. Vamos tomar então a França como foco. Né? A sociedade francesa, às vésperas da Revolução, era uma sociedade estamental. Né? Havia três estados, quer dizer, três classes sociais rigidamente marcadas e hierarquizadas, e cada classe social era um estado, quer dizer, cada classe social tinha as suas leis, né, a sua caracterização específica. E o primeiro estado era o clero, tinha cerca de 125 mil pessoas. O segundo estado, a nobreza, com cerca de 135 mil pessoas. E o terceiro estado era todo mundo, né? Todo o resto da sociedade. Burguesia, que tinha poder econômico, mas não tinha direitos, né? Não tinha participação política como gostaria de ter, não tinha privilégios como gostaria de ter, não tinha poder político como gostaria de ter. Né? E além da burguesia, trabalhadores urbanos, camponeses, enfim, toda essa massa sem os privilégios do primeiro e do segundo estado compunham um terceiro estado, né, e perfaziam mais de 24 milhões de pessoas. Né? Então, a França vivia, além dessa questão de uma profunda desigualdade social, né, com um fundamento legal, quer dizer, a própria lei francesa, os próprios costumes, a própria tradição francesa estabelecia que não havia uma nação francesa, né? Havia os chamados três estados, né? E o primeiro estado, como eu disse, o primeiro e segundo estado, né, com privilégios, uma legislação específica toda especial, e o terceiro estado sem a participação que desejava, sem o espaço que gostaria de ter, né, muitas vezes com uma condição social, inclusive, extremamente precária, né, como era o caso dos camponeses, trabalhadores urbanos. Então, a França, às vésperas da Revolução, ela vivia não só uma sociedade extremamente desigual e estamental, né, rigidamente hierarquizada, como ela vivia uma crise muito profunda, né, uma crise que se apresentava do ponto de vista social, financeiro e político. Né? A crise social ela era marcada não só pela extrema desigualdade, né, pela presença de uma pobreza muito grande entre camponeses e trabalhadores, fome, né, como também pela percepção por parte do terceiro estado de que eles, terceiro estado, sustentavam a nação. Né? Então aquela questão da injustiça, né, era muito presente. Né? Além do que, havia ainda permanências do feudalismo na França, ainda no século XVIII. Né? Aquela questão do pagamento de obrigações servis, isso era muito comum em alguns locais da França. Né? A servidão ainda era uma realidade em muitas regiões francesas. Então, uma crise social bastante substancial. Né? Uma crise financeira, principalmente em função daquela velha questão de ter os gastos maiores do que as receitas. Né? O Estado francês, o governo francês gastava muito mais do que arrecadava, principalmente porque gastava muito em guerras, né? E gastava muito para manter a corte, né? Que eram aqueles nobres que viviam ali perto da realeza e tal. Então,
esses gastos excessivos com guerra, né? E aí apaguem essa ideia de que guerra é algo positivo. Guerra é gasto, é morte e gasto, né? De um modo geral. Na maior parte dos casos, né, de quem se envolve com guerra, vai acontecer o quê? Vai morrer gente e seu país vai quebrar. E gastos também com a corte, né, para manter aqueles nobres ali satisfeitos junto à realeza, junto ao rei. Além da crise social e da crise financeira, havia também uma crise política muito intensa, né, por conta daquela tensão entre o antigo regime e propostas novas que surgem com base no iluminismo, né, de reformar ou revolucionar a questão política, né, a maneira como a política funcionava. Então, havia um embate entre o absolutismo e a ideia de que as pessoas deveriam ter mais direitos individuais, né? Então, uma crise política entre o velho, o antigo regime, o absolutismo, e o novo, os direitos, né? O iluminismo propondo liberdade, igualdade perante a lei, né? E portanto, esse fundamento teórico do iluminismo vai ser aí uma espécie de adubo, né, para esse solo que é a França às vésperas da Revolução, né? E aí é importante a gente saber que, já vou adiantar essa questão para tornar tudo um pouco mais didático, quando a gente fala de Revolução Francesa, a gente tem na organização, no comando desse processo revolucionário, dois grupos, né? Um grupo mais radical, que propõe mudanças mais profundas, que contemplem mais a classe trabalhadora, são os jacobinos. E um grupo mais moderado, formado geralmente pela alta burguesia, os girondinos, né, que propõem alterações não tão contundentes, né, e que acabem, de alguma maneira, se revertendo num poder para a burguesia, né, apenas trocando ali a nobreza pela burguesia no comando da sociedade francesa. Bom, vamos então entender como começou a Revolução Francesa, né? A realeza francesa, diante daquela crise profunda que a gente já viu aqui rapidamente, ela resolve convocar a Assembleia dos Estados Gerais. E essa convocação, né, da Assembleia dos Estados Gerais era algo muito raro na França, né? Acontecia muito raramente. De 100 em 100 anos o rei resolvia fazer isso, né? Não era frequente de forma alguma. E por que o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais em 1789? Para tentar resolver a crise, principalmente a crise financeira, né? E aí o rei convocou os representantes, né? A Assembleia dos Estados Gerais são representantes dos três estados, né? Representantes do clero, representantes da nobreza e representantes do terceiro estado. Principalmente aí, né, através das figuras de gente da burguesia. E como era muito comum, o primeiro e o segundo estado faziam um acordo entre si, né, e jogavam esse acordo para o terceiro estado. E aí o terceiro estado ia fazer o quê? Né? 2-1, o primeiro e o segundo estado votavam juntos, e o terceiro estado ficava isolado politicamente. Então, o primeiro e o segundo estado combinaram um aumento de impostos, né? O que você faz quando o seu estado está quebrado, quando o governo está quebrado, quando os cofres públicos estão vazios? Qual que é a medida mais comum, historicamente falando? Aumentar os impostos, né? Até então, quem pagava impostos na França, né? Ou na Europa, de um modo geral? Só o terceiro estado. O primeiro e segundo estado, um dos privilégios do primeiro e segundo estado era não precisar pagar imposto. Então, o primeiro e segundo estado, na Assembleia dos Estados Gerais, concordou em aumentar os impostos, só que jogou nas costas, como sempre, do terceiro estado. Então o terceiro estado ia arcar com mais um aumento de impostos. O terceiro estado, que não aguentava mais
ter que carregar a França nas costas, né, se revoltou com isso, com o aumento de impostos, e se retirou da Assembleia dos Estados Gerais e se declarou em Assembleia Nacional Constituinte, quer dizer, formou uma nova Assembleia e deu início à segunda etapa da Revolução Francesa. A primeira etapa foi a convocação da Assembleia dos Estados Gerais e a segunda etapa, a Assembleia Nacional Constituinte, formada ali pelo terceiro Estado, que vai, então, formular uma nova lei para a França, um conjunto de leis, uma constituição para a França, mas uma constituição única. Ou seja, acabar com aquela divisão em 3 estados e transformar a França em um único estado. Um único conjunto de leis, um único estado. Então, a partir dali, todos seriam iguais perante a lei, porque haveria um único conjunto de leis para toda a sociedade francesa. É nessa etapa da Assembleia Nacional Constituinte que acontece, por exemplo, a tomada da Bastilha, que é um dos marcos mais relevantes da Revolução Francesa, quando o povo sai às ruas e quebra tudo, e demonstra toda a sua insatisfação e revolta diante daquela situação insustentável. Então, o terceiro Estado se organiza para tomar o poder pela via política e nas ruas, pela via política, com a Assembleia Nacional Constituinte, e pelas ruas quebrando tudo, principalmente tomando a Bastilha, que era um símbolo do antigo regime, o edifício da Bastilha. É nesse momento da Assembleia Nacional Constituinte que se assina na França a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é o fundamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que se fundamenta nos princípios do Iluminismo. Então, o iluminismo, os valores do iluminismo, de igualdade de direitos, liberdades, eles são a base teórica da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai ser atualizada ao final da Segunda Guerra Mundial na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, portanto, não tem nada de comunista, mas é iluminista. E o iluminismo, a gente sabe, é uma doutrina que serviu para legitimar o poder da burguesia na história. É na fase da Assembleia Nacional Constituinte que a gente tem o fim da monarquia absolutista, acaba a monarquia absolutista, o fim dos privilégios feudais, aquelas obrigações servis são abolidas definitivamente na França. E então, de alguma maneira, o antigo regime começa a ser sepultado na Assembleia Nacional Constituinte. Com essa radicalização de posições, com essas conquistas bastante efetivas por parte do terceiro Estado, surge uma terceira etapa da Revolução, que é a etapa da Convenção Nacional, que é, como eu disse, uma radicalização de posições, e aí os jacobinos passam a ter o poder diante da França, e é nessa etapa que a gente tem o chamado terror jacobino. Na fase do terror jacobino, uma média de 100 pessoas eram guilhotinadas por dia, entre gente da nobreza, do clero, da alta burguesia, girondinos, às vezes até jacobinos mesmo, que discordavam da cúpula revolucionária, ou gente do povo que eventualmente era pega falando mal do governo. Qualquer desconfiança poderia ser punida com a guilhotina naquele momento. Então, é um momento de intensificação das posições. Essa fase da Convenção Nacional, ela está diretamente ligada à mobilização de recursos para vencer uma coligação que lutava contra a França, uma coligação externa que tentava pôr fim à Revolução Francesa, porque imagina, as nobrezas, as realezas de outros países da França ficam em choque, ao saber que o antigo regime está sendo derrotado num país tão importante como a França. Então, é uma ameaça, que deve ser contida. E aí, a França acaba
se radicalizando, né, não só para vencer esses inimigos externos, como para vencer também inimigos internos. Né? Então, perseguição e morte aos não radicais, né, caracteriza a Convenção Nacional. É nessa etapa que desponta um líder muito importante da Revolução chamado Robespierre. Né? E Robespierre ele vai pirar completamente, né? Ele vai perseguir tão profundamente os seus inimigos que ele vai se isolar. E ao se isolar, há uma conspiração contra ele, né? Que o destitui do poder, que o tira do poder. E ao se retirar o Robespierre do poder, né? Se retira a ala mais radical do poder. Né? Os jacobinos perdem o poder para os girondinos. E aí começa a quarta e última etapa da Revolução Francesa, que é o Diretório, né? Na qual há uma supremacia girondina. Né? E qual que é a intenção dos girondinos durante o Diretório? É evitar tanto as transformações mais profundas propostas pelos jacobinos, como evitar também o retorno do antigo regime. Né? Então é um governo que tenta por fim ao processo revolucionário, né? Que tenta estancar a revolução. E é aí, durante a fase do Diretório, que a França é tomada de assalto pelo Napoleão. Né? O golpe do 18 de Brumário é dado durante a fase do Diretório. Né? Mas a era napoleônica a gente vê numa outra sequência. Vale a pena a gente destacar aqui, né, um pouquinho mais a respeito da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que, como eu disse, foram fundamentadas em princípios teóricos do iluminismo. Né? Então, todos os artigos que compõem esse documento tentam realizar os valores iluministas, né? A liberdade, a propriedade, a segurança, a resistência à opressão, né? Alguns conceitos são claramente definidos, né? A liberdade, por exemplo, passa a ser entendida como fazer tudo que não prejudica o próximo, né? A lei é a expressão da vontade geral. Então, algumas coisas são colocadas de forma muito clara, né? De modo a tentar organizar essa nova ordem que surge a partir da Revolução Francesa. Né? E aí a gente pode passar para apresentar aí os significados e consequências dessa que foi a revolução mais importante, né, da história mais recente, né, dos últimos séculos no Ocidente. O que a gente tem a princípio? O encerramento do antigo regime na Europa, né, a princípio na França, depois isso vai se espalhar pela Europa com Napoleão, que representa o fim do absolutismo, né, a igualdade de direitos, a ascensão da burguesia, né, uma condição de hegemonia política, econômica, social em todo o Ocidente, né, a princípio na França, depois na Europa, depois isso se espalha por todo o Ocidente. Né, então a burguesia, quando a gente fala de burguesia no poder, a gente não está falando só de que tem um representante da burguesia sentado na cadeira do presidente, né, numa cadeira que era do rei, passa a ser de um presidente que vem da burguesia. Não é só isso. Né? A burguesia ela passa a deter o poder do executivo, do legislativo, do judiciário, o poder econômico, mais e mais, né? O poder no mundo das ideias, quer dizer, os valores que são difundidos, disseminados e apresentados como universais, são valores originariamente burgueses, que interessam a burguesia. Né? Além do que, a Revolução Francesa ela vai estabelecer influências políticas imediatas, né, como independências na América Latina, por exemplo. Né? Os países da América Latina, os líderes do processo de independência na América Latina vão se inspirar muito no Iluminismo e na Revolução Francesa. Tá? Então, fica aí esse resumo sobre a Revolução Francesa. Um resumo, né, com as principais questões, e
É isso. Até a próxima.